Oi gente, hoje eu tô aqui trazendo um vídeo pra vocês sobre a minha faculdade de psicologia. No vídeo de hoje eu vou contar como foi o meu segundo semestre, que matérias que eu tive no segundo semestre, pra você que tem dúvida, pra você que quer fazer psicologia, ou se você também faz e quer comparar as matérias de uma faculdade pra outra. Eu pretendo fazer esse vídeo em todos os semestres, eu fiz o do primeiro, eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. E é isso, vamos começar. No meu último vídeo eu falei que naquele semestre nenhum professor tinha passado um livro completo pra ler e que tava tudo numa boa, porque as pessoas te assustam quando você entra na faculdade. Só que pra que eu fui falar isso? Pra que eu fui falar isso? Esse semestre eu tive que ler 3 livros completos, não foi só um capítulo, 2 capítulos. Então eu vou começar por partes, eu vou começar falando das matérias que eu tive. Eu vou começar falando pra vocês do meu estágio curricular, então foi o meu primeiro estágio. Nesse estágio foi só observação, então eu não tive contato direto com ninguém. E esse estágio foi muito legal, dizem que esse é o mais fácil de todos. Eu falo, gente, daqui pra frente é só pra trás, porque, tipo assim, no começo foi um pouco difícil, eu vou explicar pra vocês como funcionou. A gente teve que fazer observação do comportamento de algumas pessoas. Então, lá dentro da faculdade mesmo, não foi em nenhum outro horário, foi dentro da nossa carga horária mesmo. A gente teve que escolher, porque foi em trio ou em dupla, no meu caso foi trio, a gente teve que escolher alguma pessoa e analisar o comportamento dela e descrever o que ela tava fazendo. Só que quando você pensa nisso, você acha muito fácil, tipo, eu vou sentar e eu vou escrever o que a pessoa tá fazendo. Só que você não pode impor nenhum adjetivo. Você não pode falar que ela é tímida, que ela é carinhosa, porque isso é o que você acha. Então você tem que observar o que de fato tá acontecendo. A gente fez isso 3 vezes. A primeira vez foi um pouco difícil, as outras vezes já foi muito melhor. Porque, por exemplo, se tem uma pessoa comendo, você só vai descrever que ela está comendo. Você não vai falar que ela tá com fome, que ela tá cheia, porque você não sabe. Você vai falar o que de fato aconteceu. Eu achei isso muito interessante, porque a partir desse estágio que a gente teve, eu comecei a analisar as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, aconteceu uma situação. Imediatamente você pensa, essa pessoa é ansiosa ou é tímida, a gente escolheu uma pessoa, então a gente não podia falar se ela estava cansada, se ela aparentava estar de tal forma, porque é o que a gente acha, então a gente não podia julgar. Essa foi a parte mais difícil, resumindo. E daí a gente teve que escrever os relatórios, falar a cor do cabelo da pessoa, a gente tinha que escrever de forma que se alguém lesse nosso relatório e visse pessoalmente, conseguiria identificar. E foi basicamente isso, foram 10 horas de estágio, durante as outras aulas também que a gente tinha em sala. A próxima matéria que eu tive foi leitura e produção de texto. Essa minha matéria foi online. Pra quem não sabe, eu tenho um dia da semana de aula online e não tenho aula de sexta porque minha faculdade é adventista. Foi nessa matéria que teve 2 livros pra ler. O primeiro é esse aqui, eu comprei ele porque eu comecei a ler, eu achei muito legal e achei que valia a pena. Comprei na Amazon e é Ensinando Inteligência. Esse autor, ele infelizmente faleceu, mas ele tem outros livros também. Esse autor questiona muito a educação que é estabelecida nas escolas, tanto particulares como pública do Brasil, que a gente tem um dos piores ensinos, e eu concordo porque eu estudei em escola pública e fala muito sobre a diferença de um aluno de cursinho e um aluno de escola. Por que que um se dedica mais que o outro, por que que um tá mais interessado em aprender do que o outro. Então assim, só um spoiler, mas esse livro é muito legal mesmo. Teve que fazer um resumo de todos os capítulos. Na verdade era quantos você quisesse, mas eu fiz por capítulo pra ficar mais fácil. Por exemplo, tinha a parte 1. Tem aqui a parte 3, enfim, foi por aí. E daí eu tirei 10 no resumo, graças a Deus. Dessa matéria também teve o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que também é um livro bem famoso, mas eu não comprei esse livro. Essa matéria foi isso, gente, é bem tranquila, é mais gramática mesmo. A próxima matéria que eu tive foi Psicologia Social. É um tema bem interessante porque fala sobre diversas coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, eu tive que apresentar um seminário sobre a psicologia e as Forças Armadas, que na verdade eu descobri que não tem muito estudo sobre isso, porque quando a gente vai apresentar um trabalho, ou enfim, estudar tudo na faculdade, é no Google acadêmico, não é no Google normal. Pode até ser, mas você não acha tanto artigo, tanta coisa assim. Enfim, né, a psicologia é uma caixinha de surpresas. Essa matéria também fala sobre como surgiu a psicologia no Brasil, nos outros países da Europa, enfim. Também fala sobre homofobia, sobre o racismo, toda essa questão social mesmo. Teorias, eu vou até ler aqui para não errar. Teorias fenomenológicas, humanistas e existenciais. Essa matéria é legal, só que você tem que prestar muita atenção para entender. Ela é uma das abordagens da psicologia, coisas que eu também não sabia. Tem coisas que você só aprende na faculdade e ninguém vai te dizer antes. Isso foi um estilo de prova diferente, o professor passou um vídeo, a gente teve que, através desse vídeo, escolher um dos autores
que a gente viu durante o semestre para poder aplicar a teoria dele na prova. Essa aula também falou sobre Gestalt, sobre a teoria de Maslow, então deu para agregar bastante também, porque eu já tinha visto isso antes, mas essa foi mais aprofundada. A próxima, que é uma das mais legais que teve no semestre passado, que é processos psicológicos básicos. É basicamente os processos que a gente tem, que é a atenção, motivação, todas essas coisas, o que te motiva a fazer alguma coisa, sobre memória, que assim, já vi no outro semestre, vi nesse semestre também, provavelmente vou ver muito mais ainda. Essa matéria, ela apresentou coisas que são importantíssimas para quem a gente vai se tornar, né, para atender as pessoas. A próxima matéria foi Psicologia do Desenvolvimento na Adolescência, que é um tema, assim, bem legal. Nessa matéria, a gente também usa o livro que eu mostrei no outro vídeo, que é O Desenvolvimento Humano, da Papalha. Aquele livro, assim, sinceramente, eu preciso comprar ele. Só que ele é caro, viu, gente? Mas ele é incrível, ele tem absolutamente muita coisa lá, muito estudo, muita teoria. Nessa matéria, a gente teve o trabalho de entrevistar um adolescente. A gente criou perguntas, foi em dupla esse, sobre questões, assim, desenvolvimento mesmo dele, tanto na escola, como na vida pessoal, na vida familiar. Eu também tive antropologia cristã, porque a minha faculdade é adventista, como eu já falei aqui no vídeo pra vocês. Então, todo semestre eu tenho uma matéria referente à religião deles. Na verdade, não a religião deles em si, né? Porque fala muito sobre muitas coisas. E nessa matéria eu tive que ler um livro e apresentar na aula também, que foi o livro Origens, eu vou colocar o nome certinho aqui pra vocês. Ele vende só no site da minha faculdade, se eu não me engano. Cada grupo ficou com um capítulo. O meu foi sobre a semelhança entre a criação do homem e da mulher, a gente teve que apresentar. Tem algumas coisas que tem a ver com a psicologia, mas ao mesmo tempo é interessante porque é sobre a Bíblia, é sobre Deus em si. E eu acredito, na verdade, que Deus é um só, né? Independente da religião. Tem gente que pensa diferente, mas é sobre isso, tá tudo bem. Então, não é uma aula limitada a nenhuma religião. A próxima e última matéria que eu tive foi na aula online, que foi habilidades sociais e desenvolvimento interpessoal. Então essa aula foi mais sobre como lidar com as pessoas, basicamente. Eu aprendi muito sobre assertividade, como é ser uma pessoa assertiva, sem ser grossa. Porque eu não me acho uma pessoa assertiva, sinceramente. Às vezes eu falo sim pra um favor que a pessoa me pede, sendo que eu queria falar não, e eu podia falar não de uma forma assertiva. Então essa aula foi também muito interessante. A gente viu vários vídeos sobre o comportamento das pessoas, onde a gente tinha que discutir depois, e essa aula foi só online também. Vim aqui interromper esse vídeo para falar para vocês que eu esqueci de falar que esse semestre teve prova interdisciplinar. Então foi uma prova separada com todas as matérias, então todos os professores escolheram uma pergunta do que eles passaram, e foi tipo uma ou duas perguntas de cada matéria. E dependendo da nota que você tirasse no final, eles iam acrescentar um ponto ou meio ponto, alguma coisa do tipo, na sua nota final daquela matéria. Então todas as matérias teve um pontinho extra desse ponto, dependendo da sua pontuação nessa prova interdisciplinar. Eu vou finalizar esse vídeo respondendo uma perguntinha lá do Instagram, que é qual foi minha matéria favorita. Então eu acho que foi processos psicológicos básicos, porque assim, é muita coisa do que é básico realmente pra gente ser quem a gente é, a gente fazer o que a gente faz. Eu achei muito interessante essa matéria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha dado pra tirar algumas dúvidas de vocês, de quais são as matérias, de um pouco do que aconteceu. E é isso, um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!